Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 14 de fevereiro, sexta-feira, mais uma vez com o meu colega Arilton Teixeira, para passar aqui os dados e acontecimentos econômicos da semana. Como de tradição, vamos começar lá por fora, né, Arilton? É isso aí, boa noite, Seu, boa noite a todos. Vamos começar. A China, nós tivemos dados aí semana passada aí de inflação, veio como esperado, essa semana não teve nada. A expectativa não teve muita alteração aí em relação ao crescimento chinês, tá? Deve manter aí uma tendência de queda com aquelas dúvidas sobre a credibilidade dos dados. Na Europa, nós tivemos dados essa semana do PIB do Reino Unido, veio um pouquinho melhor, mas mantém a tradição da Europa. Crescimento baixo e sem perspectiva de acelerar. Aí entramos onde tem tido o foco sempre aí que tem gerado aí os preços, que é os Estados Unidos. Começando o seguinte, a inflação nos Estados Unidos, mais uma vez, acelerou. Tá? Então, está dentro do esperado, mas acelerou. Então, mostra o seguinte, desde o momento que começou-se a cortar juros, em setembro, a inflação saiu de 2,4 para 3 no mês de janeiro. Esse é um número que está previsto, o mercado não surpreendeu o mercado, vem lindo, o mercado estava esperando 2,9 e 3, esse está um pouquinho pior, mas nada que surpreendeu. O mercado continua apostando que a tendência de corte de juros, embora em ritmo menor, mantém-se. A questão que nós devemos continuar observando é o seguinte, se essa inflação continua subindo mais 1, 2 meses, em algum momento, essa tendência de queda, ela para e pode virar uma tendência de alta e aí sim gerar uns impactos. Mas no momento, nada disso. Outras coisas que vieram, saiu os dados aí, vendas no varejo, vieram bons, esperado, tal, e produção industrial nos Estados Unidos. A economia americana permanece em linha com o esperado, crescendo, tá? Então, e o mercado vai correspondendo positivamente. O nosso problema nos Estados Unidos é a política comercial do governo Trump, essa com idas e vindas. A palavra agora é reciprocidade. Não é taxar todo mundo mais, é taxar cada país de acordo com ele taxa os Estados Unidos. Parece uma ideia, parece que é justa, só que é uma ideia que é difícil de impor, pelos cálculos todos, né, a quantidade de tarifas que os Estados Unidos vai ter, e segundo, não é necessariamente uma política ótima para a economia americana. Então isso aí vai gerando incerteza e pode reverter aí o bom momento que continua vivendo a economia, que é o quê? Corte de impostos, corte de regulação, redução do Estado, isso deve gerar crescimento. O mercado reagiu bem, e aí eu passo para você para discutir aí os preços dos ativos. Pois é, Arilton. Quando saiu o dado da inflação, levando a inflação lá em cima, né, o mercado imediatamente reagiu. Todas as taxas de juros na curva de juros americana, desde aquelas de curto prazo até aquelas de longo prazo, subiram cerca de 0,10%, todas elas. Só que ao longo da semana, como você disse, né, o número não foi uma surpresa, né? E também, né, com a evolução aqui da agenda a percepção, né, da evolução da agenda do Trump, num sentido mais benigno, de ser mais barulho e menos ação de fato em tarifa comercial. Também muito se discute em relação ao DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, que você citou, que eles tentam reduzir o tamanho do Estado. Isso eventualmente tira pressão de juros e esse overshoot que a taxa deu no anúncio do juros, da taxa de inflação, ele foi caindo gradativamente ao longo da semana e acabou fechando no 0 a 0, tá? Basicamente devolvendo todo o efeito ali que teve na inflação no início. Paralelamente, a gente teve recuperação especialmente duas empresas muito grandes na Bolsa Americana, a NVIDIA, que tinha sofrido bastante com o anúncio da DeepSeek, a AI chinesa, lá atrás, né? E também a Apple, que tinha subido bastante na semana passada, ambos subiram muito, elas têm um peso muito grande no índice. Então a Bolsa Americana essa semana, na ausência aqui de notícias muito ruins, e com o rebound, né, dessas duas ações, performando no campo positivo, o S&P, que é o principal índice, 1,4%, a NASA, que concentra mais nessas empresas de tecnologia, subindo 2,7%. E o DXY, que é o dólar contra o mundo, já tem uma tendência aqui desde o início do ano de queda, permaneceu na sua tendência de queda, principalmente depois que as taxas dos juros começaram a aliviar, né, depois daqueles estresse dados de inflação, o DXY caiu 1,2% na semana. O dólar contra moedas de País mercados desenvolvido. desenvolvidos caíram 1,2%, é um movimento significativo. Tá? E acaba contribuindo também para a dinâmica do mercado interno, para a dinâmica da nossa moeda também, não é? Esse é um número que todo mundo tem que acompanhar. Se houver mais dados mostrando que a inflação americana está acelerando de novo, a menos que o Powell venha de novo com aquela história de transitório,
ele vai ter que assumir uma outra postura. Aí, esses preços que você falou que estão aí no momento devolvendo aí as valorizações do dólar, podem voltar a valorizar. É o que nós temos que acompanhar. O juro subiu, mas ele fechou a semana no 0 a 0. Foi por isso que permitiu o dólar continuar caindo. Como você disse, né, a gente tem uma reversão, talvez voltar a discussão de altas de juros para a mesa, esse movimento ele tende a acontecer o contrário. A gente também teve dados de inflação e de vendas no varejo aqui no Brasil também. É isso. Vamos lá, agora vamos falar sobre o Brasil. O Brasil veio, os dados de inflação, quem olha o dado cheio e não olha os subgrupos, pode dizer que a inflação que melhorou. Na verdade, o que teve foi o seguinte, um subgrupo, que é a habitação, que tem dentro dele o item energia, né? Esse entrou em deflação. Por quê? Porque tem uma coisa que chama-se, o mercado chama de bônus de Itaipu, é um ganho que o Itaipu tem na comercialização de energia, e quando esse ganho chega no final de todo ano, ele é devolvido aos consumidores via redução de tarifas. O problema desse negócio é simples, ele só tem um mês, foi esse mês de janeiro, e agora acabou. Então, no todo, a inflação continua preocupando, os principais itens, alimentação, continuam preocupando. Tá? Então, o que o Banco Central se preocupava ainda continua e não podemos nos deixar enganar por esse número cheio aí. No mais. O número de 0,15%. Né? 0,15%. Você analisa, dá uma inflação de 2%. Isso aí. Opa, parece que está bom, está dentro da meta, está tranquilo. Uma inflação de 5% nos itens de habitação. Né? Foi o item, assim, é um viés muito grande desse item e a gente não pode perder aí essa perspectiva. A inflação está alta, está acelerando e é preocupante. E os juros devem continuar subindo. Mas vamos voltar aqui. Dados sobre setor de serviço e setor de vendas no varejo, o que nós tivemos? Nós tivemos, mais uma vez, dezembro, uma perda de ritmo, que nós estamos esperando já. A economia vinha perdendo o ritmo. Isso significa que a economia está encaminhando para a recessão? Não, a economia está bem. E agora, no primeiro semestre desse ano, nós temos aí um grande impacto, uma grande contribuição para puxar a economia de novo, que é o quê? É a safra, o agronegócio puxando. Os últimos números da Coral estão prevendo aí o crescimento da safra de grão de 8,5% esse ano. Então, mais uma safra recorde que pode puxar a economia brasileira, o setor do agronegócio está muito bem. Esses números são bons. Bom, isso tudo deveria dizer, a Bolsa deve estar reagindo e os ativos nossos continuando reagindo. Eu passo para você e depois a gente conversa aí no final sobre o dado, a notícia do final do dia. A economia já vem bem, já faz um belo tempo, com um asterisco aqui que gastos do governo crescendo significativamente ajudam essa economia a ir bem, né? Mas não de uma maneira sustentável. O que sempre se discute aqui, no final das contas, é o risco fiscal, a trajetória das contas públicas está indo para um caminho extremamente preocupante e por isso a gente fechou o último trimestre do ano passado uma performance muito ruim. Na marasmo aqui de janeiro, com ausência de notícias, congresso em férias, a gente deu para uma recuperada também, ajudado pelo cenário externo, melhorando os preços também, que ajuda a gente. Né? A gente entrou na semana com o mercado indo de lado, né, barra caindo, ou seja, dia após dia, pequenas quedas, né, queda na bolsa, o dólar, destaque positivo, estava caindo também, mas aí os juros também subindo marginalmente dia após dia, até que a gente chegou no dia de hoje, no final da tarde, saiu uma pesquisa eleitoral indicando uma queda significativa da popularidade do governo Lula, né? E aí o mercado reagiu, as taxas de juros caíram significativamente, tá? A gente está fechando a semana com juros do meio da curva, né? Com prazo de 2 anos ali, caindo 0,35%, os juros mais longos caindo 0,2%, no agregado da semana. Hoje, o movimento é maior, porque o juros tinha subido ao longo da semana. O dólar está caindo 1,5%, na casa dos 5,75%. A bolsa subindo 2%, só hoje 3%. Isso tudo, a atribuição dessa performance toda, foi mais concentrada aqui no final da tarde de sexta. A interpretação, né? Aí vamos lá, a interpretação. Bom, essa perda de popularidade sinaliza, obviamente, ao governo que a política que ele está implementando não está satisfazendo os brasileiros. A boa reação do mercado é por quê? Bom, isso sinaliza o quê? Que o governo vai ser pressionado a abandonar essa política que tem gerado risco fiscal e o estresse todo que nós vivemos em novembro, dezembro, e daí a reação positiva. Ou mesmo, né, se o governo ele tem que se repor para a próxima eleição, nós temos que lembrar, o ano que vem nós teremos outra eleição. Então o mercado reagiu porque mostra um cenário onde o governo ou se adapta ou vem alguém para fazer a adaptação necessária.
e daí a reação positiva que nós tivemos. E aí eu passo para você, os juros devem ter caído, o dólar Como eu caiu, disse, o dólar subiu. dólar caiu, os juros caiu, a bolsa subiu. Destaques aqui, o setor de imobiliário subindo com cerca de 4%, é um setor que tem uma influência muito forte dos juros. Juros, Setor de utilities também, que são proxies de juros, né, também subindo cerca de 5%. Os small caps, né, que são empresas menores e bem suscetíveis aos juros. também subindo cerca de 2,5%. Então, graças à sexta-feira aqui, o mercado fechando em alta, mas até então era uma pequena queda, tá? E olhando para a semana que vem, o que a gente tem na nossa agenda? Bom, vamos lá. Semana que vem está mais esvaziado aí os grandes números que nós temos. Na quarta-feira, decisão de juros na China. Quinta-feira, nós temos o Philly Fed, o Index lá, mostrando manufaturas lá na região, na terceira região dos Estados Unidos. O mercado olha muito, mas ele tem tido pouco impacto sobre os preços. Finalmente, de quinta à noite para sexta-feira, saem os números dos PMI das maiores economias. Os PMI são os dados que tentam antever o nível de atividade à frente. À frente. Então, os PMI do Japão, aí vai Reino Unido, zona do euro, Estados Unidos. Esses são números que vão nos dar alguma sugestão de como é que a economia está para o mês de fevereiro, e sinalizando-se como é que esses blocos estão aí andando. Tá? Devem ter impacto nos preços se vierem fora aí do que está acontecendo recentemente. E além disso, né, o que tem inclusive feito mais preço do que o dado econômico, né, a continuidade da agenda do Trump e também da agenda fiscal aqui no Brasil. E como de tradição, estaremos aqui novamente na sexta-feira para passar as atualizações para vocês. Bom final de semana a todos e um forte abraço. É isso aí, um bom final de semana e até semana que vem.